Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, louvado seja Deus, e o louvemos pelo o sol que raia na manhã, que de fato, assim como o raio do sol banha, e como é gostoso a gente ser banhado pelos raios do sol, assim o Cristo que ascende aos céus possa derramar também sobre nós o seu Espírito Santo, para que possamos louvar e bendizer o Senhor com toda a entonação do dom natural da nossa voz. Que o Senhor nos abençoe, capacitando a um espírito autêntico e profundo de conversão. Amados, eis que, pedindo aqui a intercessão de São Lucas, pegamos o seu evangelho, lá no capítulo 24, no versículo 13, 14, talvez até o 15. Vamos ler o que de fato o Senhor nos ensina aqui. É interessante, eu vou estar lendo a parte sobre os discípulos. E esses discípulos são da cidade de Emaús. Então, eis o que diz o Evangelho. E eis que no mesmo dia, para que você entenda o contexto, que dia é esse? Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Cristo ressuscitou. E eis que no mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. E sucedeu que quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e ia com eles. Amados, vocês que têm acompanhado o ministério de pregação, vocês devem ter visto na última pregação que São João Batista apontou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista aponta e os seus discípulos começam a seguir Jesus e se tornam então discípulos de nosso Senhor Jesus. Mas naquele momento, Jesus iniciava a sua vida pública. Neste momento, com os discípulos de Emaús, Jesus já havia passado pela sua paixão, crucifixão e morte. E agora nós estamos no mistério da ressurreição de nosso Senhor. Eis a estrela da manhã, eis aquele que brilha mais do que o sol, eis aquele que é o nosso Deus. E não devemos olhar Jesus somente como um grande santo, um mestre, um profeta. Não, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, da mesma substância que o Pai. Esse é o Cristo que ressuscitou pelas suas próprias forças, porque venceu a morte, o último dos inimigos, e quer acender o nosso coração. Nessa passagem de Emaús, a gente percebe esses discípulos que falavam sobre o que tinha acontecido, mas eles ainda assim olhavam para Jesus como um profeta, talvez como um homem muito santo, santíssimo. Mas eles ainda, no coração deles, estava atrasado, o coração deles estava no meio de uma neblina, o coração deles estava magoado, o coração deles estava distante da verdade de que Cristo é o nosso Deus. Porque eles conversavam, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam nos milagres de Jesus, eles acreditavam na pregação que Jesus fez. Porém, eles ainda não tinham o coração conforme com a ressurreição. Talvez isso ainda fosse maluquice para eles. Porque eles conversavam que Jesus era um profeta poderoso em obras, em palavras, em sinais, assim como foi Moisés. Mas Jesus não é como Moisés, um profeta. Não é como Elias, cheio do Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus. E muitas vezes, quando nos colocamos em oração, nós olhamos para Jesus, muitas vezes, como um homem, como um santo, um grande santo. Mas nós temos que reconhecer que Jesus, desde o momento da encarnação do Verbo, da plenitude dos tempos, cada balbuciar do menino Jesus,
nascido da Virgem. Era Deus balbuciando. Cada movimento das suas mãozinhas, dos seus pezinhos, era Deus se movimentando. Era digno de adoração. E assim, claro, na infância de Jesus, porque não houve uma mágica que de repente Jesus se transforma em Deus. Não. Ele é Deus consubstancial ao Pai. 100% Deus, 100% homem. E esse é um mistério muito grande. Mas os discípulos de Emaús, apesar de ser discípulos, ainda estavam atrasados nessa verdade. E aí o próprio Jesus vai até eles. Lembra que de primeiro momento João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, e aí eles vão até Jesus, Jesus volta o rosto para eles, mas aqui eles conversavam entre si, até cumprindo aquela passagem que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eles estavam ali conversando sobre os acontecimentos, e eis que Jesus se coloca no meio deles, Jesus já ressuscitado. E pergunta para eles, como se fosse um forasteiro. Jesus não se revela de primeiro momento. Eles não reconheceram a Jesus. E é exatamente como nós nos comportamos muitas vezes hoje. Nós não reconhecemos Jesus. Porque ainda nós não temos o coração conforme a vontade dele, conforme a ressurreição, o ressuscitado. O nosso coração ainda não está abrasado. Mas quando Jesus começa a caminhar com eles, Jesus começa a explicar todas as coisas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. E ele começa a explicar, e esses discípulos sentem o coração deles pegando fogo, abrasado. Deixa eu falar para vocês sobre uma experiência de algo que a igreja entende como transverberação. O que é a transverberação? É um coração incendiado de amor pelo Senhor. Santa Teresa, ela teve essa experiência de sentir o seu coração abrasado, e ela comentava isso, partilhava isso com o seu diretor espiritual, de que ela sentiu como que um anjo do Senhor, um anjo talvez de uma grande hierarquia, tinha como que um punhal em brasa e furava várias vezes o seu coração, e ela não sentia uma dor que incomodava, mas uma dor que logo o seu coração, a sua alma desejava mais, porque o coração dela se incendiava, e isso foi testemunhado 10 anos após a sua morte, que houve ali o corpo dela, como eu posso dizer para vocês? A exumação do corpo dela, e olha o que foi diagnosticado quando foi verificado o coração dela. De fato, o coração dela estava com sinais que foi transpassado por um punhal incandescente, aonde cauterizou aquela ferida no coração. Então, ainda hoje, o coração dela é guardado como uma relíquia, justamente para testemunhar que essa experiência, claro que ela pode muitas vezes transparecer no nosso corpo físico, que é templo do Espírito Santo de Deus, mas é uma experiência de alma. É uma experiência vivida na alma. Então, de fato, que o Senhor nos permita ter esse coração abrasado também. Eu quero até pegar o testemunho de São Macário, um arcebispo. Ele que era um homem tão piedoso, que nas suas orações, eram lágrimas de contrição e de penitência que ele derramava. Raramente, entenda isso, raramente ele se punha em oração sem que dos olhos lhe brotassem copiosas lágrimas, porque o coração dele muito amava, era piedoso. É até interessante um milagre que aconteceu com São Macário, porque no genuflexório sempre ficava um lencinho onde ele secava as suas lágrimas. E certa vez, um leproso, ele pegou esse lencinho, para se secar também. E olha que tamanho amor esse homem tinha, porque aconteceu exatamente o que o próprio Cristo fazia. Esse leproso, ele foi curado da sua lepra.
São Macário é um homem santo que viveu lá no ano de 1012, mais ou menos, que se tornou sacerdote, foi ordenado sacerdote, depois bispo, enfim, arcebispo, mas que muito amou. E o desejo que eu tenho para o nosso coração como discípulos, de fato, é viver a oração, é conhecer Cristo através da Sagrada Escritura, através das orações, através de se entregar em oração, em contemplar Cristo na cruz e saber que esse Cristo que morreu na cruz foi por você, o coração dele que foi transpassado por uma lança, agora quer que o seu coração seja transpassado por um punhal, para que você viva uma experiência da transverberação, um coração que muito ama, um coração que dialoga com o Senhor, que tem diálogos de amor profundos com o Senhor. De fato, ser discípulo é isso. E os discípulos de Emaús reconheceram porque o Cristo foi ensinando isso para eles. E uma forma de nós sermos ensinados hoje é justamente nós vivermos a Sagrada Escritura. É ter a Sagrada Escritura não como um livro qualquer, mas o próprio Deus que nos instrui, o próprio Deus que nos ensina, o próprio Deus que nos educa na fé. E a oração, a meditação, a contemplação, ela vai fazendo com que nós nos aprofundemos cada vez mais nisso, nessas verdades, nessas experiências. Ora, vamos meditar na Sagrada Escritura, vamos fazer a leitura orante da palavra. E vai ser acompanhada pelo jejum para purificar o nosso coração, a nossa alma, a nossa contemplação, enfim, a penitência. A adoração, a visita do Senhor sacramentado, a verdadeira experiência na Santa Missa, de realmente não ficar de conversas, não ficar de bochichos, não ficar de distraídos, mas pelo contrário, vamos usar de todas as armas que nos é concedida. E nos é concedido e nos é confiado um Espírito de amor, o Espírito Santo. Então, veni Creator Espírito, vem ó Criador Espírito, batiza-nos mais uma vez, Espírito Santo. Claro, não que eu vou ser batizado de novo, não é isso que eu estou falando, mas é verdadeiramente permitir que o Espírito Santo se mova em você, age em você, inflame o teu coração de amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. De amor. Como foi Macário, como foi Santa Teresa, que viveu essa experiência. E ela ainda desafia a mim e a você, dizendo, ora, aqueles que não acreditam, rogue a Deus para que você viva essa experiência. E ela não foi a única. Ora, Padre Pio não ardia em febre de amor pelo Senhor. Não havia explicação para as enfermidades desse homem, mas porque ele tanto amava. Amados, independente da nossa realidade, do nosso estado de vida, eu como filho de Deus, como esposo, como pai, eu tenho que transmitir esse amor, esse fogo, essa chama para os meus e para vocês também, porque me foi confiado pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós somos chamados a incendiar, e Jesus diz que como ele gostaria que essa chama já estivesse acesa. O Senhor anseia para que nós estejamos pegando fogo, para que nós estejamos em chamas de amor por Ele. Quantas e quantas vezes São Francisco de Assis, prostrado no seu quarto, não repetia tantas e tantas vezes durante a sua madrugada em vigília: Senhor, que eu te ame, Senhor, que eu te ame, Senhor, que eu te ame. Ora, nós só vamos alcançar um espírito de conversão se de fato nós amarmos a Jesus. E amar Jesus é ter uma mudança radical de vida. É abandonar o pecado, é abandonar, sim, até mesmo as imperfeições da nossa alma. É buscar crescer na vida espiritual. Não é simplesmente levantar a mão e falar, eu aceito a Jesus. Não é simplesmente falar, eu sou batizado. É viver o batismo. É viver o batismo. Nosso Senhor Jesus, quando diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ele também diz, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele completa dizendo, e os ensinai a viver todas as coisas que eu ensinei, que eu falei, que eu experimentei.
é no Evangelho de São Mateus, os últimos versículos. Lá no capítulo 28, versículo 19, é onde o Senhor diz: E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não para por aí. Versículo 20, e ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende? Não é só levantar a mão. Não é só dizer eu clamei o Espírito Santo. É viver com o Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É viver o teu batismo. É ensinar a observar todas as coisas que Ele mandou. E nós só vamos aprender isso lendo a Sagrada Escritura, jejuando, fazendo penitências, oferecendo pela conversão própria e também de outros pecadores. É crescer nas virtudes. E para crescer nas virtudes exige um esforço. Exige um esforço da nossa parte. Jesus, que eu te ame. Jesus, que eu te ame. Jesus, que eu te ame. Amado, volta-te ao Senhor. Volta a adorar o Senhor teu Deus. Volta a viver a prática da oração. Não tenha vergonha. Hoje em dia, por meio do martírio, da ridicularização, nós como cristãos, nós temos medo de utilizar de sacramentais, de símbolos que testemunham a nossa fé. Nós temos medo de pregar a cruz de Cristo. Nós temos medo de ter um crucifixo no peito, mostrando que nós somos cristãos. E sabe por que se tem medo? Porque não se crê na ressurreição, porque não se crê na vida eterna, porque eu quero as coisas do Senhor, mas eu não quero esse Senhor, porque eu tenho vergonha dele. Eu tenho vergonha de falar que eu vivo a castidade. Ora, porque todo mundo vive uma vida desregrada mesmo. Eu acabo escolhendo viver de forma mascarada o Evangelho. Ora, meu Deus, como que a sua família vai se converter? Como que a sua família vai crer nesse Cristo ressuscitado? Sendo que você vive amaziado, sendo que você vive de forma desregrada a sexualidade, fora do sacramento do matrimônio, optando em viver com uma pessoa antes de viver com a graça de Cristo, a graça santificante, trocando a graça de Cristo. Ora, para aqueles que acabam vivendo junto antes do matrimônio e continuam vivendo na igreja, continuam servindo na igreja, você acredita mesmo que os seus familiares, que aqueles que te assistem à sua vida, eles vão crer no Senhor Jesus? Eles não vão. Porque a sua vida é um constante contra-testemunho. Porque você preferiu primeiro se amaziar, em vez de primeiro se firmar na graça de Deus. Você acha mesmo que essas pessoas que assistem a sua vida estão enxergando Jesus quando você percorre caminhos totalmente diferentes daqueles ensinados por ele na Sagrada Escritura? Ora, quanto tempo faz que você não lê a Sagrada Escritura com piedade, com reverência, com dedicação? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não se ajoelha para contemplar os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus, para ter intimidade, para aumentar a intimidade com Ele, através do Santíssimo Rosário? Quanto tempo faz que você piedosamente, conscientemente, não faz um jejum, não se abstém de carne, como manda a Santa Mãe Igreja? Talvez você nem conheça isso, porque você se afastou tanto que você já não reconhece mais Jesus caminhando do seu lado.
mas ele caminha. E se você silenciar o teu coração, afinar os teus ouvidos para escutar a voz dele, o que ele te ensina, você vai perceber aquela fagulha que ainda há no teu coração se tornar labaredas, chamas de amor, chamas de transverberação, diálogos intensos com esse Senhor Jesus. E aí os seus olhos vão se abrir como se abriam os olhos dos discípulos de Emaús, quando o Senhor se entrega no partir do pão. Já não mais pão, mas a verdadeira comida, a minha carne. Já não mais vinho, a verdadeira bebida, o meu preciosíssimo sangue. Aí você vai experimentar o que de fato é a conversão. Aí, como São Macário, você vai derramar copiosas lágrimas de contrição, de penitência. Aí você vai ver se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E o primeiro sinal é o amor, é a mudança de vida. Porque nós só seremos reconhecidos no mundo lá fora como os discípulos do Senhor pela forma que nós nos amamos, pela caridade, a verdadeira caridade. Esse é o evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, família.